Olá, boa noite, pessoal. Então, para quem não me conhece, me chamo Simone, sou terapeuta da TRG e hoje eu vou falar sobre um assunto assim muito atraente, muito interessante, para não dizer preocupante, né? É tão atraente que acabou se tornando preocupante, que é a questão dos jogos, apostas e ludopatia. Uma conversa importante sobre saúde mental e recuperação. Então, sejamos bem-vindos a essa nossa live de hoje. Cada um de vocês, sintam-se bem-vindos e conto com a torcida de cada um de vocês. Aí eu vou ter que tirar agora para eu passar. Então, nós temos aqui essa linda propaganda atraente, né? Grande ganho, R$ 300, lucro em poucos minutos. Olha que proposta atraente, né? Atrai os olhos de qualquer ser humano. E agora, por que essa conversa, né? O avanço das plataformas digitais de apostas e a ampliação do acesso a jogos de azar tem reacendido discussões sobre impactos da ludopatia no Brasil. Estimativas recentes, divulgadas pelo Senado Federal, apontam que mais de 2 milhões de brasileiros convivem com esta realidade. Sem contar com as pessoas que são afetadas, direta e indiretamente. E sem contar aqui também com os que não entram nessa estatística, né? Como aqueles nossos primos, nossos irmãos, às vezes alguns de nós também, né, que fazemos alguma aposta, alguma questão, e isso provavelmente não entrou nessa estatística. Imagine se fosse entrar mesmo ao pé da letra, mas a realidade é de mais de 2 milhões de brasileiros. Em 2024, cerca de 15% da população realizou algum tipo de aposta, com maior prevalência entre jovens de 16 a 24 anos. Essa estatística ela está muito baseada nos jogos, está mais na parte das plataformas, principalmente os conhecidos tigrinhos, por isso essa idade. O comportamento que, em muitos casos, se inicia como atividade recreativa, pode evoluir para um padrão persistente, comprometendo diferentes áreas da vida pessoal, social, familiar. Sem contar que também, segundo alguns comentários, né, está afetando também o comércio. Isso é uma realidade assim que eu vivi, né, eu presenciei. Vou dar um exemplo aqui rapidinho de uma prima minha que ela ficou de... Era o aniversário dela e ela estava com essa situação desse joguinho aí. E ela recebeu uma quantia e pensou, e agora? Eu vou comprar meu bolo. E ela está nessa luta para parar de jogar nesse tal de tigrinho. Então, ficou nessa luta, acabou jogando no tigrinho e não comprou o bolinho dela de aniversário. Nem ganhou e nem celebrou o aniversário dela. Então, ou seja, é um exemplo muito pequeno, mas que a gente vê que tem uma realidade de um comércio, né? Não vender um bolo. E quantos, diante dessa perspectiva, não fizeram uma escolha parecida, né, com relação à questão de escolher fazer uma aposta do que comprar algo para si,
e às vezes envolve até algo necessário. No caso dela foi um bolinho, mas tem se falado também até de envolver o próprio recurso do governo. Outro dia eu estava assistindo uma entrevista falando sobre isso, e falando, né, do livre-arbítrio das pessoas, de como vai usar. Ninguém pode interferir em como as pessoas vão usar os recursos, né, as verbas os programas que são do governo, ninguém pode interferir, porque é livre-arbítrio. Se eu quero jogar, pegar tudo e jogar lá no Tigrinho, ninguém pode impedir. E é mais ou menos essa a nossa realidade de Brasil. E agora também entrou na estatística de crescimento em auxílio-doença. O expressivo aumento, 2.300 nas concessões de auxílio-doença por ludopatia. Mas lá na frente a gente vai entender um pouco mais sobre essa realidade da ludopatia. Como essa expansão do vício em aposta no Brasil. O fenômeno atinge principalmente homens jovens em idade produtiva e gera impactos que vão além do indivíduo, alcançando família, o sistema previdenciário, o SUS, né, no caso, entre as questões de psiquiatria, né, psicologia e o jurídico. O crescimento dos atendimentos de saúde e dos conflitos trabalhistas e judiciais evidenciam que a ludopatia se tornou um grave problema social, exigindo respostas integradas e políticas públicas eficazes. Só não se sabe ainda o que fazer. E aí vem a estatística de 2024, 2025, entre os 5 maiores vícios no Brasil, segundo os dados disponíveis, são o álcool, tabaco, vícios em internet e rede social, de modo geral, jogos de azar e, em quinto lugar, abaixo dos jogos de azar, está as drogas ilícitas. Ou seja, os jogos de azar está em quarto lugar, está acima até do vício das drogas ilícitas. Aí um pouco da história dos jogos. O jogo é uma prática muito antiga. Quem já não ouviu falar muitas vezes, né, alguém dizer, eu fiz uma fezinha hoje, ou até mesmo já fez. Porém, atualmente se tornou também bastante popular se dizer, fiz uma bet no jogo de ontem. E pode ser que você ficou sem saber exatamente do que se tratava. Este termo virou parte do vocabulário popular, especialmente entre quem acompanha esportes, por exemplo. Além daqueles grupos, na sua maioria homens e idosos, nas praças, que a gente vê, presencia muito também, né? Sem contar as apostas que são feitas nas casas lotéricas, né, que são consideradas lícitas. Mas a questão é que tudo isso tem ido muito além de um simples palpite, de uma simples brincadeira, de uma simples descontração e de um simples arriscar na sorte. Aqui vem apresentando os tipos de jogos e suas características. Tem as do acaso, né, considerado acaso, que são os cassinos, né, porque é uma coisa da sorte, né, gira lá a roleta em qual cair. Máquinas de caça-níqueis também, e o próprio tigrinho, que vai muito nessa questão de onde cair, não tem muito escolha. Aí vem também o da estratégia e mais ao caso, que é o pôquer, jogos de carta, jogo de bicho,
e as bets também, algumas delas são muito estratégicas, né? A quem é qual, se for num esporte, por exemplo, qual o time que está em alta. E tem uma curiosidade também que eu achei muito interessante sobre essas bets, né? Sobre essas apostas online, é que onde se coloca dinheiro em risco, baseado em uma previsão, é que essas bets são feitas através de resultados de jogos esportivos e eventos políticos ou até entretenimento. Achei muito interessante isso aqui, porque as apostas são feitas assim até, vamos fazer um bolão, bolão que se chama, né? Vamos fazer aí um grupo e vamos ver quem vai ser o presidente que vai ganhar, por exemplo, quem vai ser o senador. Fala-se também até do Papa, quem vai ser o Papa, se faz aposta até baseada nessas questões aí, aleatórias, tem esses bolões, né, de apostas online. Vale lembrar que os jogos de azar e cassinos foram proibidos no Brasil, jogos de azar e cassinos, desde 1946. Já os bingos e as máquinas de caça-níqueis foi em 2004, mais recente, né? Onde teve aquela de sair recolhendo, destruindo todas aquelas máquinas de caça-níqueis que tinha em qualquer esquina, todos os barizinhos. Porém, hoje no país, já as máquinas de caça-níqueis já estão sendo regulamentadas, como é o caso no Rio de Janeiro, sob a administração e o controle das casas lotéricas. Essa informação é do G1, agora é de 2025. Eu vou só parar aqui um pouquinho para ver vocês. Está todo mundo entendendo? Tá acompanhando? Tá dando certo, né? Só para poder eu não ficar... Porque como eu não estou vendo vocês, então vamos lá. Está maravilhoso, viu? Pode dar continuidade, você está falando de uma forma clara, todo mundo entendendo bem, acredito, está com um assunto assim da hora, um assunto atual. Né? Ai, obrigada. Inclusive, realmente tem vindo clientes aqui para nós, já recebi 3, principalmente do Tigrinho. Então, é um assunto fresquinho, uma coisa bem do momento. Pode continuar, viu, querida? Está arrasando. Ótimo. Agora vamos lá, né? Que geralmente, ou seja, é real, é comum, é sempre, não é geralmente, não posso nem dizer geralmente, é um ambiente sedutor. Luzes, cores, sons que prendem a atenção, que seduzem. E a gente vê essa imagem aí, que é muito comum nas casas, nos cassinos. Eu tive a oportunidade de passar, quando eu passei, eu não sei se foi na Argentina, viu, Raul? Eu não sei. Foi um desses países que a gente passou em uma rua que tinha vários cassinos. Mas é algo assim fora, imagine dentro. Luzes, aquela iluminação, uma estrutura faraônica, aquelas coisas muito atrativas mesmo, um ambiente muito requintado, né? Sempre com estruturas muito requintadas, fora. Eu estou dizendo daquilo que eu vi fora. E imagine lá dentro. Então, é algo assim que realmente atrai a atenção, com as luzes, com as cores, né? Sempre quando a gente vê pessoas relacionadas a cassino, são pessoas que sempre demonstram um poder aquisitivo maior, né? E sempre demonstram uma coisa assim de glamour. Quem frequenta cassinos são pessoas de alta sociedade, isso de acordo com a visão externa, né? Mas, na verdade, às vezes a pessoa está lá, mas já perdeu foi tudo. Mas está lá naquele ambiente de glamour. Algo muito interessante
é que os jogos não foram criados para você ganhar. Foram projetados para ativar seu sistema de recompensa cerebral. Olha que louco, como diz a Lu, que louco. Então, é tudo muito bem pensado, muito bem maquinado. E quando a gente lembra dos cassinos, né, desse jogo de luz, das músicas, parece até que já conhecia a neurociência, né? Porque já pensavam nessa realidade de entrar na mente das pessoas e sempre ativando essa questão do sistema de recompensa. Essa é a realidade. E agora vamos para o que é ludopatia. É reconhecida oficialmente como um transtorno pela Organização Mundial da Saúde desde 1980. É como um transtorno do jogo que é classificado no CID-10 F63.0. Quais são as características? Impulso incontrolável de jogar, impossibilidade de parar, mesmo com consequências graves, perda de controle financeiro, familiar e emocional. Ou seja, é caracterizada pela perda de controle sobre o comportamento de apostar, mesmo quando isso gera prejuízos financeiros, emocionais e sociais. Aí tem esse comentário, não é falta de caráter, é uma doença neurológica legítima. Já não é mais não tem vergonha na cara, tá tirando de um lugar para colocar em jogo. Não, já virou uma patologia. Aí vem os sinais de alerta, perda de controle, a incapacidade de parar. Se eu vejo que eu estou nessa realidade, que eu, só mais uma vez, só fazer mais essa tentativa, então já é um alerta. Mesmo que eu estou vendo que eu estou perdendo, mesmo que eu estou vendo que eu estou sem dinheiro, mesmo que eu estou vendo que eu estou indo além do tempo, que eu estou ultrapassando, já a noite já está chegando, mas eu estou nesse só mais uma vez. Outra realidade é preocupação excessiva, pensamentos constantes sobre as apostas, passa a ficar pensando nisso constantemente. Bom, agora eu não ganhei, mas é porque eu não fiz isso, eu não fiz aquilo. Aí começa a idealizar o que vai fazer na próxima jogada, como vai ser a postura, como vai ser a estratégia. Então, passa a viver em função dessa preocupação. A outra questão também é o aumento de apostas, precisa de mais dinheiro para sentir mais emoção, que vai ser explicado mais lá na frente. E esse Chaise Effect, se é isso que pronuncia, que eu não sei. Aposta para recuperar perdas anteriores, ou seja, entra nesse looping de que eu vou apostar, eu perdi tudo, mas eu vou apostar nessa perspectiva, nessa falsa esperança de que na próxima jogada eu vou ganhar e vou recuperar o perdido. Outro sinal de alerta são as mentiras e sigilos sobre a prática e os gastos. Começa a esconder, né? Tem muitas pessoas, eu já estive na Fazenda da Esperança como voluntária e eu acolhi uma senhora já com seus 50 anos e foi por causa de jogos no cassino. E nunca a família desconfiava que ela tinha essa prática. Então vem esse sigilo, né? Esse esconder, mentir sobre a sua prática e principalmente sobre a sua questão financeira, sobre os gastos. Ela, quando a família se deu conta, ela já tinha penhorado casa, tudo, tudo. Prejuízos reais em trabalho,
né? Passa a prejudicar também as suas funções no trabalho, nos estudos, no relacionamento. Quando também entra a questão emocional, culpa, arrependimento, depressão profunda, ansiedade, perda de sentido da vida e da perspectiva de futuro. Também vem a realidade do isolamento social progressivo e pensamento suicida. A gente tem visto muito também. Outro dia eu vi um caso lá na região onde mora a minha família, que o rapaz acabou se suicidando, porque perdeu tudo, colocou em risco também os questões do pai, né, os negócios do pai, e acabou tirando a própria vida. Então, é um risco muito iminente. Aí o jogo como fuga emocional, aqui entra a nossa área, né, como terapeuta, o que nos interessa. Muitos usam o jogo para escapar da dor real. Um estresse crônico, um conflito emocional ou relacional, ansiedade e depressão, traumas não resolvidos, e uma sensação de falta de controle e de sentido da vida. São pessoas que não têm sentido, não têm perspectiva. Então, vou ficar aqui viajando, vou entrar nessa vibe aqui para poder escapar um pouco dessas realidades. Aí vem o pensamento irreal. Se eu ganhar essa aposta, minha vida vai mudar. Tem um valor, né? Coloca, aposta a vida diante de uma esperança ilusória. É um sedativo emocional temporário que piora tudo a longo prazo. Aí agora entra aqui a questão da neurociência, né? O que acontece no cérebro? Ele atinge, ativa, como aqui está em vermelho, né? Ativação do sistema de recompensa do cérebro, liberando dopamina e gerando prazer, excitação, similar à droga. Então, mexe nas vias mesolímbicas, que é a mesma área atingida com o uso de substâncias, como cocaína, e outros tipos de droga. E gera esse sistema, né? A antecipação, seu cérebro libera dopamina, aí vem a questão da espera, dopamina aumenta, vitória, vem o pico, né? Como se a pessoa estivesse lá no pico lá como eu conheço muito essa linguagem ao ter o convívio com a Fazenda da Esperança, né? A comunidade terapêutica, tá na vibe, tá na brisa, então entra nesse pico maciço, né, de dopamina e vai na questão da memória. O cérebro quer mais. É a mesma função, mesmo essa via que é atingida com o jogo. E daí entra também a questão do córtex pré-frontal, porque com essa acúmulo de dopamina, com essa disfunção, tira o uso da razão, né? A pessoa passa a não ter mais controle, não ter mais uso do raciocínio lógico, de ver que aquilo que está acontecendo é uma mentira, de ver que aquilo ali não vai dar certo. Então, acaba tirando também essa realidade do uso da razão. O córtex pré-frontal. Não é fraqueza, portanto, é neurobiologia. Agora vamos aos impactos financeiro. Perdas, endividamento crônico, perda de patrimônio,
Comportamentos, fraudes, às vezes eu acabo desviando dinheiro da próprio lugar de trabalho para fazer as apostas, os empréstimos, os relacionamentos, os envolvimentos com os agiotas, né, que se torna algo muito perigoso, e o roubo, né, a gente vê muito aqui similar à realidade da drogadição. Crédito, destruição creditícia, inadimplência, e acaba também mexendo com o consumo da renda da família. Impacto pessoal, profissional, né? Nos relacionamentos, destruição conjugal, abandono familiar por conta do isolamento. No trabalho, demissão, falta de produtividade e perda de oportunidades. Que eu estou ali muito focado no jogo, eu não estou me importando se eu tenho uma oportunidade de emprego, se eu posso ocupar meu tempo com outra coisa. E a saúde mental, né? Depressão severa, ansiedade crônica. E como, mais uma vez, vem aqui falando sobre o risco de suicídio. Nessas condições aí, a pessoa afetando todas essas áreas, aí o risco de suicídio é real e urgente. Agora, né, temos que falar de um jeito, né, é impossível entrar numa situação dessa, e agora, o que fazer, né? Se eu ou uma pessoa próxima, ou alguns dos nossos clientes, né, que nos procuram, vêm com essa demanda, recuperação é possível, não é fácil. Ludopatia é uma doença séria que requer tratamento profissional. Aí vem os passos, a procura de um psicólogo ou de um terapeuta, mudando, né, essa questão do padrão de pensamento, trabalhar os traumas, aí apresenta a TCC, né, a terapia de comportamento cognitivo comportamental, como eficaz, vem a RG, a sistêmica e outras abordagens que vai mexer com essas questões do padrão neurológico, pensamentos, né? Psiquiatra, às vezes é necessário, né, avaliação de depressão, né, de ansiedade, às vezes é necessário um medicamento por conta do quadro de depressão que foi desenvolvido, o quadro de ansiedade, e às vezes também para inibir, né, o ciclo de dopamina. Aí vem os grupos de apoio, o AA, agora tem o JA, e tem as comunidades terapêuticas também, inclusive, Fazenda da Esperança acolhe pessoas com essa realidade. Ações concretas, desconstruir pensamentos distorcidos que alimentam o jogo. Quais são esses pensamentos? Dessa vez eu vou ganhar. Qual é a realidade? Jogo foi criado para você perder. Ele foi projetado para ativar em nós o sistema de recompensa e não não é um meio de ganhar a vida, de ficar rico, como muitos pensam. Preciso recuperar minhas perdas, por isso vou jogar mais. Realidade, mais jogo, mais perda. Tenho sorte especial. Sempre vem essa realidade. Não, mas eu as jogo ali, às vezes eu ganho 100, 200. E a realidade? Ninguém tem. É obra do acaso mesmo. Não existe sorte, existe acaso. E tem um sistema também que funciona na realidade desses jogos, que é o seguinte, eles vão liberando, né, fazendo com que a pessoa ganhe 100, 200, 1000. Quando vê que a pessoa está totalmente envolvido, eles jogam
um valor maior para poder a pessoa acreditar naquilo ali. Por que que acontece isso? Porque já sabe que a pessoa vai receber aquele dinheiro e vai ficar tão empolgado que vai investir novamente no jogo. Então, é uma estratégia que se utiliza, de dizer assim, eu vou ganhar tanto, mas os idealistas, né, entendem que ele vai ganhar sim, eles vão soltar um valor mais alto de dinheiro, mas que sabe que a pessoa vai devolver fazendo novas apostas, porque já que eu ganhei 10 mil, agora eu vou para os 20 mil. Essa é a cruel realidade. Aí outra ação também concreta, né, são comportamentos e a questão da física, quando tiver numa compulsão, porque é como uma compulsão de droga, não é uma substância ingerida, mas a partir do olhar, né, de todo aquele ambiente que a gente viu, afeta o sistema neurológico, então vem a abstinência, e nesse momento, respiração profunda, meditação e atenção plena, sempre se trazer para o momento presente, sempre trazer para a realidade, um exercício físico, sono regular, fazer um hobby, algo criativo, uma coisa que gosta, se propor a fazer, fazer um curso, algo que possa ocupar aquele tempo que estava tão ocioso, que na visão real era ocioso e para a pessoa estava totalmente ocupada. Então, eu preciso colocar, para tirar uma coisa, eu preciso colocar outra, substituindo uma coisa positiva. Outra também, alternativa é bloquear aplicativos, desinstalar redes sociais de apostas, evitar gatilhos e casas de apostas, evitar esses ambientes e evitar pessoas também, né, que falam sobre esse assunto, que também fazem esse tipo de aposta, evitar essas conversas, apoio de alguém também para controlar o dinheiro, passar a conta do banco para outra pessoa, porque o que está facilitando hoje a realidade dos jogos online? Por causa dos aplicativos de banco. Hoje eu não preciso ir lá no banco, sacar o dinheiro e ir lá na casa lotérica e fazer uma aposta. Eu posso fazer diretamente ali no celular, então isso facilita muito. Então, o fato de eu também tirar o meu acesso de um aplicativo no banco, quando a situação está totalmente fora de controle, salva vidas. Agora vem o trabalho mais importante, né? Por que essa pessoa, o que fez com que essa pessoa foi buscar essa prática? E geralmente há, diante desse ser humano, trauma emocional não resolvido, dor de perdas, rejeição, realidade familiar conflituosa. Aí vem outras comorbidades, às vezes foi influenciado pela própria quadro de depressão, ansiedade crônicas, ou outras comorbidades, como também histórico de outros vícios. E também vem muito da questão da falta de propósito e sentido de vida. Aí vem a proposta aqui de elaborar um projeto de vida. É terapêutico e essencial. Aí vem as perguntas para o projeto de vida, né, para a pessoa se resgatar, voltar à sua essência, voltar a sonhar. Quem quero ser de verdade? Qual o meu propósito? Como quero viver meus dias? O que realmente me faz feliz, sem essa compulsão, sem essa droga, sem esse vício? Quais relacionamentos eu quero cultivar? E qual legado quero deixar? Olha que profundo, né?
e tem que ser algo profundo, realmente, tem que ser uma revisão de vida profunda, apresentada para as pessoas que apresentam essa patologia. Aí vem a rede de apoio. O apoio familiar é primordial, porém, assim como na realidade das outras de outros vícios de substância, a família também muitas vezes precisa de ajuda, de acompanhamento. A rede de amigos, comunidade, pessoas que entendam a seriedade e gravidade da questão, que queira o bem da pessoa, que acredite, apoie e colabore. Também precisa colaborar, precisa também ajudar a pessoa a não entrar novamente nesse looping. A estrutura, ambiente seguro, evitando lugares e pessoas que fazem alusão ao tema, e fé em recuperação é contagiante, ter esperança de que é possível. Recursos e próximos passos. Se você ou alguém que ama está lutando, tá nessa realidade, procure ajuda hoje. Cada dia conta. Saiba que não é falha, é doença neurológica legítima. Recuperação é possível com ajuda e comprometimento. Você não está sozinho, muitos estão nesse caminho. Em caso de risco de suicídio, diz que 188, o Centro de Valorização da Vida. Agora, deixa eu voltar para vocês aqui um pouquinho. A Lu, né? A Lu me apresentou, né, um cliente com essa realidade da ludopatia. Ela até chegou a comentar sobre isso numa dos nossos temas, né, que entrou uma pessoa em contato e que ele não respondia, era de difícil conversa, e sobrou para mim, né, com muito orgulho, e eu acolhi, assim, com muito medo. Na verdade, assim, eu confesso que, a princípio, eu senti medo, eu senti, assim, de não conseguir saber lidar com essa realidade, ainda que eu venha de uma experiência de voluntariado de comunidade terapêutica de 7 anos. Mas, como eu ainda não tinha muito conhecimento a nível dessa questão de jogos, para mim era muito a questão de substância, e eu nunca tinha me atentado que era a mesma coisa, né? Que depois estudando, aí eu fui aprofundar, fui estudar, né? Claro, para poder responder a essa realidade, e eu vi que a realidade era a mesma. E eu acolhi essa pessoa que, viu, Lu, sumiu, a Lu tá aí? Sumiu. Tô aqui, viu? A gente fez a entrevista, que eu vou passar agora, a entrevista, como aconteceu, como foi um pouco o processo, e depois ele sumiu. Aí aqui tem um pouco como foi inicialmente o acompanhamento com ele. Nome, né, não apresentado. Idade, 27. Estado civil, solteiro. Trabalho, ele trabalha numa linha de produção, numa fábrica, e ele também, colocou que quase não tira folga e faz hora extra. Ele estava encontrando dificuldade de horário para o atendimento, porque disse que trabalhava de tanto a tanto, ele fazia hora extra, e tudo isso até mesmo para poder cobrir a realidade da dívida dele, né? E também, aí coloquei entre parênteses, né, compulsão, do trabalho, né, do fato de trabalhar
incansavelmente, eu falava, mas no sábado? Aí no sábado eu faço até tal hora. E no domingo, assim, ele tinha, é como se ele trabalhasse 24 por 48 direto. Onde e com quem mora, com a mãe e o padrasto, não tem filho, perfil, é uma pessoa isolada, é uma pessoa, esqueci a palavrinha agora, é uma pessoa introspectiva, baixa autoestima. Ele apresentou também um problema de saúde, hidrocefalia, que ele tem um probleminha cognitivo também, por conta dessa hidrocefalia. Tem pensamento de perseguição, ele vai, nas conversas ele dizia que as colegas dele de trabalho estavam perseguindo, que ficavam falando mal dele, que dizia que ele tinha roubado não sei o quê. Então, tinha muito essa questão desse pensamento de perseguição. Ele se denominou evangélico afastado, e disse que, aí veio, contou a história dele todinha, que ele tinha já sido usuário, já tinha sido traficante, e que teve um momento, né, de conversão, começou a frequentar a igreja, e depois se frustrou lá na igreja, porque também entrava muito assim na compulsão, até próprio na vida dele de religiosidade, na prática religiosa, acabou se afastando, e aí já coloquei aqui, né, do tráfico. Com relação ao jogo, fazia um ano que ele estava naquela atividade, e danos, uma dívida de somente 11 mil reais. E isolamento total. Aí, como chegou essa consciência, que foi a pergunta que eu fiz, né, de que havia se tornado um dependente, porque ele se apresentou, eu sou um ludopata, ele falou. Ele disse que quando ele se viu endividado, ele viu que estava compulsivo, porque já estava com dívida e não conseguia parar. Qual foi o primeiro pensamento e sentimento ao se dar conta disso? Ele não respondeu. Como foi o processo de aceitação? Também ele não respondeu. O que você costumava estar fazendo, vivendo ou sentindo quando procurava essa prática? Ele disse que quando se estava frustrado, sofria uma frustração, uma situação frustrante, ele ia para o jogo. Possui algum histórico de outros vícios? Dependência? Sim. Aí, cigarro, maconha, sexo, compra, e agora, por fim, ele foi se libertando. Ele se libertou do cigarro, né, quando ele começou a frequentar a igreja evangélica, se libertou do cigarro, se libertou da maconha, do sexo, das compras, e agora estava com o substituto, né, o seguinte, que foi os jogos. Você percebeu alguma mudança de comportamento a partir dessa compulsão? Ele apresentou a irritabilidade, um alto nível de irritabilidade. Como está a sua realidade emocional, psíquica, familiar, social e de trabalho? Não estou bem e satisfeito. Todos me perseguem. Qual a sua perspectiva de vida hoje? Ficar bem, deixar de ser compulsivo, arrumar uma namorada. Você deseja e acredita que pode sair dessa condição? Ele respondeu prontamente, sozinho não. Agora, gente, para finalizar, já estou finalizando, sei que eu estou falando demais. Para quem não queria falar, está falando demais. Eu tenho também o contato de outra pessoa que estava nessa realidade dos jogos e ela deixou de jogar e se tornou uma influencer. Hoje ela é paga
para poder abrir uma plataforma, para acessar uma plataforma e convidar as pessoas para jogarem. E diz ela, né, segundo ela, que ela joga lá de mentira, ela não está fazendo aposta, mas ela fica lá motivando, vamos lá, igual aquele pessoal de frente de trabalho, vamos lá, você consegue, vamos lá, vai lá, coloca, você vai conseguir, ela faz esse trabalho. E ela falou essa seguinte palavra, de tudo que ela falou, eu tirei essas seguintes palavras dela. No meu ver, o jogo não é ruim. Essa pessoa diz, ela dá lucro, mas a questão é não conseguir parar. Tem que ter cabeça boa. Se viciou, já era. O jogo, a plataforma paga. No pensamento dessa pessoa, a plataforma paga. Ela ainda chegou no nível em que tinha ainda os seus ganhos. E falou que tem plataformas que são falsas, que às vezes as pessoas, além de entrarem nessa realidade, ainda fazem apostas e são plataformas falsas que não devolvem o dinheiro, que se ganhou ou deixou de ganhar alguma coisa. Com o tempo, eu fui percebendo que o som do jogo é o que mais faz entrar na cabeça, faz perder o controle, porque no joguinho tem um sonzinho lá. Ela passou a desligar, e isso ajudou bastante a se desligar do jogo. Esses dias, eu entrei numa plataforma nova para testar e fazer a divulgação. Teve um jogo que me chamou muito, muito a atenção. Era muito bonitinho, todo fofinho. Na hora que entrei no jogo, aí aquele barulhinho, fiquei vidrado. Fiquei envolvido, querendo aumentar a bets por causa daquele barulhinho que achei tão bonitinho. É coisa muito esquisita. Aí tem a perguntinha embaixo, né? Agora fica, a pessoa deixou de ser viciada? Deixou de jogar? Ou somente mudou a forma de interagir com o jogo? Porque essa pessoa passou a ser uma influência, tem um gerente, né, tem todo um esquema, ela foi ensinando para mim como fazia para entrar na plataforma, para ser um influencer ou para ser um jogador. E tem um gerente que fica por trás e que faz o pagamento de acordo com o número de pessoas que ela consegue atrair para aquele jogo. Então, ela está jogando, ela está recebendo baseado nesse trabalho. Ludopatia não é um jogo, não é uma brincadeira. Ele pode machucar. É uma doença séria que destrói vidas, mas é tratável. A vida real é infinitamente mais valiosa que qualquer aposta. E agora estou aqui para abrirmos para vocês quiserem fazer alguma colocação, algum questionamento, se tiver o meu alcance em responder. Parabéns, até aqui, abrir a câmera, tá? Do jeito que estou. Parabéns, Simone, você foi muito bem, tá? É interessante, tem só costurar aqui e complementando algumas falas suas, né? Quando você fala, primeiro aquele rapaz que não ficou, ele veio, ele te explicou, ele te coloca tudo. Na verdade, existem uns passos. O primeiro passo, a tomada de consciência ainda não aconteceu. Quando a pessoa se dá conta de que, pronto, agora eu sou um nada, ele quer validação. Ele não buscou a terapia porque ele queria realmente sair dali. Ele não tinha firmeza. O que aquele rapaz estava buscando? Ali era uma vítima crônica, uma vítima perpétua. É o tipo de gente mais difícil de se trabalhar. Né? A Simone já trabalhou em casa de recuperação, já
Eu já também atendi bastante. Fecha aí, por favor, está saindo aqui o eco. Pessoas que vêm das clínicas de recuperação, e realmente o tipo de gente mais difícil são aqueles que não conseguem trazer para a consciência isso. Eles ainda veem isso, ainda buscam a validação, a aprovação. Eles não querem. Só um minuto, gente, que eu voltei aqui. Vou sair daqui para eu poder falar do outro. Voltei aqui, gente. Cadê eu agora? Ah, pronto. Voltei para o meu habitat. Meu marido estava aqui. Troquei com ele. Na verdade, o que essa pessoa queria? Validação. Eu vou parar de compartilhar aqui. Queria que a Simone validasse o sofrimento, quanto ele é incapaz, acolher esse vício, quanto, que às vezes eles querem até que a gente se assuste ali com coisas terríveis. Olha, tem uma cliente, ela estava tão viciada no tigrinho, o marido era vereador, ganhava muito bem na cidade, ela professora, ela acabava com todo o salário dela, e quando o marido dormia, ela arrancava 5.000 da conta dele por dia, jogando no tigrinho. E ela me disse uma coisa que a Simone confirmou agora, que é bem legal. A gente não joga para ganhar, a gente joga pelaquela euforia de apostar, aquele negócio. Ela disse que é uma adrenalina tão forte. Pegar o celular, aquilo ali é a compensação do jogo, não é o dinheiro. E ela fala outra coisa, eu já ganhei muito, mas toda vez que eu ganho, dá um negócio que eu aposto dele. Ela disse que já ganhou mais de 100 mil, mas ela já perdeu mais de 1 milhão. Olha que loucura. Uma outra cliente perdeu. Ela era doméstica, ela, na verdade, dormia na casa dos patrões. Olha a situação dessa jovem. Ela dormia na casa dos patrões porque ela não tinha onde ficar. Os patrões acolheram, ela dormia, fazia tudo lá. Um casal de idosos. Eles deram cartão na mão dela, ela comprava as coisas deles, dali ela foi desviando R$ 10, R$ 20, R$ 30, e apostando no tigrinho. Daqui a pouco, quando for ver, ela já tinha arrancado tanto desse casal que ela precisou vender a casa do marido para pagar a dívida do pessoal que ela trabalhava para ele. Olha onde chegou. Tem um outro rapaz lá do Nordeste que me procurou online, morto de vergonha, porque ele é de família de posse. Posse assim, classe média. Ele conseguiu uma boa faculdade, ele conseguiu um trabalho federal e ele conseguiu uma dívida bilionária. A dívida era 3 vezes mais todo o valor que a família inteira tinha. Olha, esse rapaz, incrível, gente, não sei a experiência de vocês. As pessoas que são viciadas em jogo, que eu atendi, de jogo, droga, álcool, vícios pornográficos, sexuais, eu já consegui ir até o fim e a pessoa hoje está livre. De jogo, eu não tive a felicidade de concluir com ninguém. Eles fazem 6 meses, 8 meses e somem. Infelizmente, aparecem depois, porque eles se recuperam quando a gente restitui a dignidade deles, eles ficam firmes. Aí, quando a gente restitui a dignidade, eles conseguem conquistar a família de volta, faz aquele patrão acreditar de novo. Tem um outro cara também, corretor de imóveis. Rapaz, menino, eu quase chorei com a família desse menino e com os amigos, porque era um cara de caráter, não é falta de caráter, gente. Esse menino tem caráter. Ele tem caráter. Esse menino começou a fazer coisas assim, que ele queria morrer, ele veio para mim querendo se matar. Por quê? Porque só o trabalho dele não pagava mais
as apostas que ele tinha feito. E ele começou a ir na casa do compadre de igreja, esse é católico, de carteirinha mesmo, católico, que vai à missa, que confessa, que vai no grupo de oração. Católico de verdade, não é falta de caráter, não é falta de Deus, é uma coisa mais profunda, como nos explicou Simone. O pessoal da igreja viveu esse mundo. Pediu 3 mil para um, daí 3, daqui a pouco tinha 100 mil na história, e não foi o suficiente, ele não parou. Toda vez que ele respirava, ele dizia, mas dessa vez era certo. Ele ia lá e afundava tudo de novo. Eu arrumei uma vaga para ele na Fazenda da Esperança. Agora vai. Consegui de graça, porque não tem mais dinheiro, né? A Simone sabe como que é o processo. No dia de entrar, ele sumiu. Então, realmente, por isso que eu falei que vocês hoje trouxeram um tema muito atual, porque nós ainda estamos aprendendo a lidar com isso e não nos frustrarmos. Esse rapaz quase que eu chorei com ele. Gente, eu movi mundos e fundos por ele, eu fui arrumar vaga em casa de recuperação, eu tive muita dó da família, eu conheço os amigos dele, são meus clientes também, conheço sim, de atendê-los. Pessoas de caráter, mas que vazias por dentro, parece que elas não se possuem mais. A mentira que o jogo conta é tão grande que eles não se possuem. Né? É muito forte tudo isso. São coisas assustadoras. Esse rapaz que eu falei que chegou com muita vergonha, ele não dizia que estava em terapia, ele dizia que estava em reunião, porque para a família dele, ele estava lidando com a empresa da melhor forma possível. Esse cara fez terapia comigo 6 meses. Por que ele fez terapia? Não foi para se libertar da... Não é porque ele queria realmente parar com aquilo. No fundo, ele queria recuperar o fôlego para ganhar e para mostrar para todo mundo que agora ele ganha. Era por isso que ele fez. Quando ele conseguiu a mãe de volta, o pai de volta, a confiança de todo mundo, ele conseguiu, ajudaram ele a negociar as dívidas, porque era inegociável. Ele sumiu da terapia, depois ele me deu uma notícia, dizendo que ele estava num buraco mais fundo do que eu tinha deixado, do que ele tinha encontrado. É uma coisa que a gente ainda precisa estruturar melhor, né? Porque como que traz para a consciência? Como que realmente dá o despertar? É muito profundo. Olha quanto tempo a droga, que era uma coisa mais velha, jogos, gente, sempre teve na história da humanidade, que jogou baralho. Antes era o baralho, né? O buraco, o jogo do buraco. Dominó, sempre teve esses jogos de aposta. Sempre teve na história da humanidade, sempre existiu. Né? Agora, e aí se tem a falsa ilusão. O negócio é não perder o controle, como se controla, gente. Olha o barulhinho, a musiquinha. Coloridos. Os coloridos. Para mim dá medo. As propostas. As propostas, aquele negócio. A Olga quer falar. Pode falar, Olguinha. Boa noite a todos. Boa noite. Lembrando também que a gente vê que é algo muito prejudicial para as pessoas, né? E eles não dão um posicionamento, não tiram essas questões, e a gente esqueceu também de falar das crianças. As crianças também estão entrando nessa aí, começa, né, com um joguinho aqui, outro joguinho ali, e vem inúmeras consequências depois, né, de pedofilia, de inúmeras coisas. Então, assim, é algo que as autoridades deviam ver, né, olhar para esse lado, para o ser humano, porque é uma coisa assim que as pessoas não param para pensar nas consequências que essas outras pessoas terão, elas só querem ganhar, né, ganhar em cima da dor, do sofrimento das outras pessoas, e iludir, porque isso aí realmente, isso não dá retorno para ninguém. Né? Os jogos não têm retorno para ninguém. É só naquele início de, eu já vi crianças, alunos meus, falar de jogo de crime que ganhou R$100, não sei o que, fica aquela euforia toda. E aí começa, né?
pouquinho ali com criança, depois vai crescendo e fazendo essa bola de neve, e tem casos mesmo de acontecer das pessoas tirar a própria vida porque não vê outra saída, né? Então, é muito sério isso aí, tem que olhar para isso aí e ver o que a gente pode fazer em relação a isso. Eu acho que o mais é divulgar, é falar, né? E ver se as autoridades, né, colocam nas mídias sobre as consequências. E pôr na cabeça das pessoas que isso é tudo ilusão, né? E é isso. Muito problema essa questão. Mas, olha, é tão difícil, olha, hoje foi reunião do Colégio da Maria Clara, minha filha tem 5 anos, 5 e 7 José. O professor de inglês foi apresentar uma plataforma lá, e não sei o que, ele falando, mas olha só, isso aqui tem vários joguinhos educativos. Se você não quiser dar o celular para seu filho assistir, ao invés dele estar assistindo no YouTube, isso e aquilo, tem o joguinho da plataforma, que não é? Qual a diferença? É um joguinho online do mesmo jeito. Vai estar me ensinando coisas educativas, mas vai ter a luz azul, a interação. De uma certa forma, nós não estamos sendo educados para nos afastar, nós estamos ainda dentro de uma cultura que mostra que cada dia mais essa luz azul é um negócio bom. A Simone também citou outra coisa aí que é bem importante. Ela falava da facilidade dos bancos hoje. Gente, tem um banco aí que não fala o nome, mas tudo é certo. Porque deu um problema, eu tenho que ir lá, pegar fila, parar de trabalhar, pegar trânsito, estacionar. Eu detesto. É mais fácil, não é mais fácil? A vontade que dá de cancelar minha conta naquele banco. Porque toda vez deu a entender que alguém passou um pix errado, eu tenho que ir. Ninguém quer mais isso. Eu não quero, não vou te dizer que eu acho muito legal isso. Eu prefiro ir para outros que a gente mostra a carinha aqui, faz a impressão digital e o negócio tá lá. É prático, né? Agora, olha os perigos acontecendo, né? E outra coisa que me desperta bastante é para a doença. Onde é que nós adoecemos a ponto de chegar a uma vulnerabilidade tão grande, onde eu não sou mais capaz de saber o que é real e imaginário? Quem está embriagado com o joguinho, ele bagunçou tudo. Ele já não tem mais a capacidade, a percepção de saber o que é real e imaginário. E aí onde entra, né? Às vezes dá uma tristeza quando a gente sai da entrevista, porque a gente sabe que aquela pessoa não vai voltar. Porque ele não queria um processo de transformação. Ele queria alguém, um profissional, que o validasse no sofrimento. É por aí, gente. Tem alguém mais? Quer falar? Não quer fechar? Com relação a esse rapaz, o último atendimento com ele, teve uma hora que a internet caiu e eu fiquei, né, esperando o retorno dele. Levou alguns minutos, ele voltou e disse, eu briguei com a minha mãe e joguei. No intervalo da terapia, eu briguei com a minha mãe, eu discuti com a minha mãe encheu meu saco, eu fui e joguei. Eu falei, moço, pelo amor de Deus, por que você não me retornou logo? Eu joguei dentro da terapia. Tamanho é o descontrole, tamanho é a realidade bloqueou totalmente a parte cognitiva mesmo. Celi, quer falar? Pode falar, Celi. Oi, boa noite. Eu queria dar uma contribuição aqui. Eu faço parte de uma comunidade eu acho interessante há algum tempo, né? Não fiz curso nada, mas eu acompanho sempre algumas lives. Neuromarketing. E lá eles estavam falando com relação às crianças agora, né? A gente tem as crianças da pandemia e as crianças dos jogos também, porque um dos maiores perigos hoje em dia que a gente vê são os pais que já pegam para fazer a criança ficar quieta, já dão um celular com joguinhos.
Então, eu mesma presenciei uma vez um grupo, né, que eu estava, me convidaram lá para ir num culto, e a mãe com uma filhinha, acho que de 1 ano e meio, e aí ela levou, não tinha quem ficasse. E aí já deu na hora, e eu fui olhando assim, falei, nossa, mas a menina acho que não tem nem 2 anos, né? E justamente eu já vi, deu o celular com os joguinhos já, e eu vi a criança ali, bebê, já mexendo naquilo. Ela falou assim, ela já sabe, a Peppa Pig, ela já sabe onde fica, desculpa, e já sabe outro joguinho, não sei do que aí, que ela já faz. Então, a gente está criando também as crianças agora já com vício desde pequenininho, né? Então, o cuidado dos pais é muito grande hoje em dia. E o que eu tenho visto também assim, são pais que já estão cansados e quando vão ficar com as crianças, quando saem, já colocam o celular na mão, no carrinho. Eu estava no consultório médico e já vi a mãe ali com a criança, com 2 crianças, uma no colo, e o outro que tinha uns 3, 4 anos ali com o celular, com o joguinho. E eu faço questão de olhar assim e falo, meu Deus do céu, mal sabe falar direito. Então, isso daí já vai, porque os jogos, e eu estava lendo sobre isso também, quando a Simone falou dos sons, né? Esses sons, eles são meticulosamente estudados para ter um efeito no cérebro de viciar mesmo, né? Tanto que, assim, a gente vê que as cores influenciam muito. Por que McDonald's e outros têm as cores amarela e vermelha? Porque são cores quentes e já fazem a gente salivar. Por que colocam verde, cores assim fortes? Porque essas próprias cores já estimulam umas áreas, né? Como você falou, o córtex pré-frontal e outras áreas do cérebro, e até as áreas que fazem a gente salivar. E com os jogos também são assim. E eu vi até eles falando sobre propagandas, né? Por isso que as propagandas também, tudo que a gente vê na internet agora, tem propaganda no meio, que é gratuito, tem propaganda. Então, a criança abriu a internet, já vai ver ali, qualquer coisa que ela acesse tem a propaganda. E já aí vem joguinhos, isso e aquilo. E aí ontem eu escutei uma coisa que eu fiquei aterrorizada ainda. Gente, vocês estão gostando do chat GPT? Aí o pessoal falou, por quê? Porque agora vai ter propaganda também no chat GPT. Se vocês estavam gostando, toda essa inteligência artificial agora também, vocês acham que eles iam perder essa oportunidade? Vão colocar propaganda ali também. Então, assim, a gente está num mundo agora tão mega conectado que esse cuidado, principalmente com as crianças, né, como a Olga estava falando aí, eu acho, assim, de suma importância, né, principalmente para nós terapeutas, assim, né, quando puder com os pais, né, lidando com os pais, que muitas vezes a gente vê, a criança está ali viciada, mas os próprios pais também já trazem isso. Os próprios pais induziram a isso, né, e os múltiplos estímulos estão aí em todos os lugares. E eu percebo muito isso, porque a cor e o som vão direto. E, nessa comunidade de neuromágica, eles falaram, gente, tem psicólogos, tem psiquiatras, tem médicos, tem neurologistas lá, que eles estudam todas essas áreas do cérebro, as empresas contratam para eles estudarem para fazer as propagandas. Então, eu achei, assim, louco, muito louco mesmo isso, né? Mas é o que a gente está vivendo hoje em dia, né? E aí, para controlar isso daí, você já vem desde pequenininho, ele já aprendeu isso, porque antigamente tinha lá os Atari da vida, os videogames, ele tinha que sentar, tinha que ir lá na frente da televisão. Hoje não, hoje nasce e o pai já joga ali uma maior facilidade, né, de acesso, que é um celular, que dizem que tem mais celulares no Brasil do que população, né? Já falaram que estava quase dobrando aí. E eu falo, gente, a gente está sendo invadido por isso, né? Então, assim, achei muito interessante o que a Simone colocou hoje em dia. É tão grave e que muitas pessoas ainda não percebem. Então, parabéns até por toda
esses esclarecimentos, Moni, a gente só aprende mesmo, e agradeço muito. Isso mesmo, gente. É bem grandioso, viu? Raul e Simone. Raul está com um projeto bonito, ele está ajudando, ele está montando aí esse caminho, né? E está dando ferramentas, promovendo, ele está sendo um promotor de desenvolvimento humano aí, né? Promovendo para que outras pessoas também consigam, né? Ter comum desse coração do Raul, eu gosto muito disso, né? Me alegro muito, é muito bem-vindo isso, muito bem-vindo, é bonito. Todo mundo tem capacidade, só que nem todo mundo tem, às vezes, sabe lidar com a mídia, sabe lidar com isso, e Raul vai lá, gente, em 2 minutos ele monta um negócio para você, é bonito, né? A Ju quer falar ou só dei palminha? Palminha, né? Mas olha só, que interessante a fala da Célia, me fez lembrar de mais uns outros atendimentos infantis, né? Na verdade, vocês vão falando aí, gente, minha cabeça, mesmo então, eu ainda estou lenta, tá? Mas, mesmo assim, estou vermelha, estou meio desorganizada ainda. Estou melhorando as coisas. Mas vocês vão falando, minha cabeça começa aqui a ir para meus sonhos, né? Que a gente consiga tem nichos de atendimento, né? Tem nichos. As crianças, quantas crianças já chegaram para mim? Hiperativas, sonhando de noite, pesadelos, grita de noite, não sabe o que é isso, escuta coisas, crianças com sinais, com sintomas de esquizofrenia grave. Olha o que é, olha as consequências. E não é uma coisa que eu vi alguém falar, crianças que eu atendi, gente, eu atendi. E depois que eu comecei a trabalhar, de onde que vem esse barulho? Quem é essa voz que fala com você? Uma menina tremia, uma menina de 10 anos fazia xixi na cama, de medo de uma voz. A voz mandava ele fazer coisas. O outro via sangue na parede. Do Roblox. Olha de onde que vinha do Roblox. E aí, você não vai deixar seus filhos jogarem? Todo mundo na escola joga. Gente, é tão difícil, nós estamos num tempo bem. O equilíbrio é muito difícil, né? Não sei se vocês viram, mas agora o Roblox tirou a interação. O bate-papo do Roblox foi, não sei se já voltou, mas foi por causa das ondas aí de pedofilia, de abusos a crianças, foi suspenso o bate-papo do Roblox, porque só podia interagir. Olha o perigo, ainda tem isso. Mas veio umas crianças que eu trabalhei com elas, com sintomas de esquizofrenia, já medicado com remédios gravíssimos, com remédios que atingem essa área cerebral. Imagina, depois dos remédios, o menino ficava pior ainda, não deu certo, e eu pedi à mãe que a gente fizesse todos aqueles diagnósticos ali, me dá um espaço para a gente trabalhar com a criança. Foi uma coisa meio desafiadora, né? Porque ela ia trocar de psiquiatra, disse antes de trocar os remédios, deixa eu trabalhar um pouquinho sem os remédios. E não é que deu certo? E não é que deu certo? Foi uma loucura, mas deu certo. Né? O menino, hoje ele diz, tia, você me salvou. Né? Olha, tia, você me ajudou demais. Nunca mais eu vi aquela mulher. Quem era aquela mulher? O que era aquela mulher que aquele menino via? Não era espiritual, gente. Ele via tanto essa mulher no jogo que já para observar. Se a gente olha para uma tela piscando por 2 segundos sem piscar, quando você fechar o olho, o que você vai ver? A tela, na verdade. Aquele menino via esse jogo o dia inteiro. Se ele fechava o olho, a mulher aparecia para ele. A criança não sabe o que é real e imaginário. Para ele, aquilo era real. E ele tinha um medo terrível. E ele começou a ver coisas, ouvir. E às vezes o barulho era até real, o barulho era da porta. Só que aí ele já associava com o do jogo e dava aquele assunto todo nele.
Um garoto era bem esquizoide, trabalhava muito na mente. Olha para onde a gente vai. Então, é muito importante a gente ter essa pegada, saber acolher essas crianças, lidando com crianças. Engraçado, com criança eu tive mais sucesso do que com adultos, quando se fala de vícios tecnológicos. Com criança eu tive mais sucesso. Com adulto, eu não vou te dizer que eu tive nenhum sucesso para dizer esse aqui, hoje está livre. Passaram uns 10 por mim. Eu não sei o que foi feito deles até hoje. Nenhum concluiu a terapia. Fizeram 6 meses, fizeram quase um ano, tem fez quase um ano. Mas eu não dei alta porque eu não sentia confiança ainda, né? Eles se afastaram, não sei se deu. Com as crianças, a gente conseguiu fazer um trabalho muito bom. Com as crianças, eu faço 4 sessões com a criança e 1 com os pais. 4 com a criança e uma devolutiva, que eu chamo, com os pais. Tem sido magnífico. Dá muito bom. Pois bem, mais alguém quer colocar alguma coisa? Raul, você que é o mentor de tudo isso, quer falar alguma coisa? Tudo bem, parabéns, Simone. Obrigado, Lu, por a oportunidade. E, bueno, nada, continuamos trabalhando e assim, preparando uma palestrante para seguir fazendo live. Sim, muito bem, olha aí, gente, amei. E o Raul vai preparar vocês. Quando vocês pensarem que não, o Raul está lá batendo na porta para você ser o próximo palestrante aqui, tá? Quando Sim, você já estou trabalhando com alguns colegas. Raul dá o assunto, viu? Y la idea es esa, seguir sumando conocimiento, seguir creciendo, enriqueciéndonos con información y bueno, preparando a alguno con algún tema y que él pueda traer el tema y compartir ese conocimiento a todo el grupo, seguir creciendo en conocimiento todo. Sim. Lembrando que Sí. Lembrando que com o Raul não tem essa de dizer, eu não sei, eu não consigo. Não tem. Oh, Raul, você precisa bater na porta da Lá o Juliana, viu? assunto, o tema, peguei os conteúdos, encaminhei para ele, ele transformou em slide, aí ali eu fui trabalhando, acrescentando, assim nasceu aí a... Eu agradeço a Luciana, porque me deu esse caso, porque me ajudou também a me interessar mais por esse assunto e aprofundar. Aí, com isso, também eu passei a ter mais conhecimento. E Raul, porque se não tivesse montado aquele slide ali, para onde é que eu ia? O que eu ia fazer da minha vida para fazer uma live, para fazer uma apresentação? E como não adianta dizer assim, eu não sei, eu não consigo, não adianta. Tem jeito, tem jeito. No, a idea es incentivar a cada colega y a sacar lo mejor que tem cada uno y a coisa que están trabajando, ayudar a trabajar, a que se anime, a que tome coragem y avance, porque es el único jeito. Entonces, entre todos, somos, como siempre falamos, somos una familia y entre todos, uno crece, uno tiene suceso, uno tiene evolución, evoluimos todos. Obrigada, Raul. Pois bem, gente. E olha, tem uma novidade para vocês. Quem estiver interessado, depois eu vejo direitinho com a coordenadora e coloco aqui. Eu e o meu marido fechamos uma grade de terapia ocupacional na FAEP do Piauí. É uma faculdade. Quem não tem pós-graduação pode se tornar um terapeuta ocupacional de extensão. Quem tem alguma graduação pode entrar como pós-graduação no seu currículo. E olha que legal, né? Não é à toa que eu estou tão cansada. Mas aí vai ter a aula inaugural com toda a sala, vai ser dia 30, menos de 10 dias, essa aula inaugural. Tá? Depois eu vou ver com a Leila e coloco aqui, se alguém quiser. A faculdade não cobra tão caro assim, é uns precinhos acessíveis. Quem não tem graduação, fica como extensão. Quem tem, e às vezes queria uma graduação na área do desenvolvimento humano, terapia ocupacional é uma coisa que está em alta agora. Colégios, você pode ser contratado por
Está tendo concursos públicos para terapeutas ocupacionais, tá? Então, Ô, Lu, uma dúvida aqui. Como que é isso? Eu não entendi. É um curso que vai ter? O que é? É que eu e o meu marido, a gente tem uma grade, nós que desenvolvemos essa grade dentro da faculdade, nós somos professores da faculdade. Ah, Essa grade, né? A grade de terapia ocupacional. Vai ser lançado ainda esse mês, dia 30, vai ter a aula inaugural. A gente vai estar ao vivo apresentando a aula para todos. Não é nosso esse curso, é da faculdade, nós vendemos as nossas aulas, a gente dá aula dentro da faculdade normalmente, não ganha nada com isso, é da faculdade, tá? A coordenadora, que eu só pedi o link, porque eu posso também estar disponibilizando para vocês, que já estão aqui, e eu vou passar para vocês. Quem já tem graduação, entra como pós-graduação. eu tenho a graduação. Você entra como pós-graduada e você pode participar de concursos públicos, da prefeitura, do estado. Aqui tem muita... Busca, né? eu sempre olho as vagas de terapeuta ocupacional, nunca tem o profissional. Eu ia juntar o último agradável. Por isso que a gente entrou, foi muito, na verdade, foi a coordenadora que me propôs fazer isso pela carência de terapeutas na área. Mas aí a gente faria um treinamento ou curso? Um curso mesmo, determinado? vamos ter 3 aulas ao vivo. Quanto tempo? Quanto tempo? Não sei, na verdade são... Eu não sei em quanto tempo ela vai colocar isso. Tá? Porque eu já olhei, é muito caro e é muito tempo. Acho que uns 4 anos, né? Se você fosse fazer assim. Então, é a hora, não então, a hora do curso. Eu posso passar os detalhes assim, como que eu vou dividir as aulas. Vai ser 60 horas a aula. Não lembro mais. Corresponde à pós-graduação mesmo. Não sei como é reconhecido pelo MEC, tudo certinho. Tá. Eu vou dar uma olhada, eu quero ver. Eu vou colocar no grupo, assim que vai ser dia 30 agora, gente. Agora. Ainda tem mais mandar autografar. E aí, dia 30 é a aula inaugural, onde nós estamos apresentando o curso e recebendo os novos alunos. Essa é a primeira turma da faculdade. Depois o Gil também já assumiu outro filho. Agora arrumando a cabeça, né? Mas eu gostei, achei interessante, porque tem muitos terapeutas que gostariam de ter um trabalho fixo, né? Muitos aqui, com essa pós-graduação, você pode ter um trabalho fixo, você pode ser funcionário, você pode trabalhar em escola, você pode ter ali, você pode ser um PO dentro de alguma entidade. É uma possibilidade. E aí você tem as outras ferramentas também que você pode desenvolver, né? É isso. Gostaram da ideia? Depois é só esperar que eu coloco lá no link, tá? Como eu estive mal esses dias, ela está lá me pedindo foto, pedindo uns fechamentos que eu não dei ainda. Mas a gente vai organizar essa semana para a gente fechar tudo e já compartilho com vocês também. Certo? Muito obrigada, gente. Vamos crescer, vamos avançar. Tem lugar para todos, né? Todos, cada um se identifica com uma área diferente. E olha, foi um tema fantástico. Parabéns, Simone, pela coragem. Gente, nem parece que foi a primeira live, né? Professora já, aí, ó. Colocou muito bem. Parabéns, viu, querida? Fiquem com Deus, tá? Gente, metamorfose, ó, não morreu, viu? Só a Luciana que tomou umas tombadas de caminhão, mas já ela volta. Bem, estou precisando me reunir com os meus braços. Todos. Vocês não sabem, mas eu consegui doações para investir no projeto. Então, tem coisas boas que vêm por aí. Tá bom? Fiquem com Deus e muito obrigada pela participação de todos. Obrigada a vocês pela participação.
Obrigada, Simone. Boa noite. Foi muito bom, gostei muito. Obrigada. Obrigada, Simone. Raul, grava o nome, essa carinha ali bonita. Como? Grava bem a carinha da Jaqueline. Grava bem a minha carinha, porque... A Jaqueline también es parte del grupo de mentores en preparación, de palestrantes en preparación. Olha lá, o Emerson também. Sueli está demorando para dar uma parcela de contribuição aqui. No, sí, vai rescatando palestrantes do grupo aí, preparando para... Sim, vamos sim, gente. Obrigada, viu? Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Boa noite. Bom fim de semana. Bye.